Olá, mais uma vez você aqui presente para o nosso curso, a continuidade deste curso de Finanças no Lar Cristão, um olhar bíblico e prático. Então hoje nós vamos fazer a quarta parte, ou o quarto vídeo desta série, com 6 vídeos, e hoje trataremos em relação ao restabelecimento da saúde financeira, né? O restabelecimento da situação financeira, muitas vezes problemática, que nós estamos enfrentando. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti muitíssimo pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, porque o Senhor nos dá, Senhor, ferramentas, nos dá recursos, nos dá condições de aplicar a Tua palavra em diversas áreas das nossas vidas. E agora, especialmente, em relação a finanças, que é o foco do nosso curso aqui até então. E que venhamos, Deus, pela Tua sabedoria, fazer aquilo que Te agrada em relação a esta área tão importante que são as finanças. E que possamos, nesse estudo agora, encontrar as ferramentas, as bases bíblicas para podermos restabelecer a saúde financeira. Talvez está doente na nossa vida. Em nome de Cristo, esta é a nossa oração. Amém. Muito bem, vamos ao nosso slide base do nosso estudo até aqui e vamos entrar aí em educação financeira ou restabelecendo a saúde financeira. Então, a educação financeira é uma série de medidas necessárias para se chegar à saúde financeira por meio de técnicas práticas do dia a dia, desde pequenos gastos, por exemplo, desde um lanche, até investimentos maiores, por exemplo, a compra de uma casa. Então, quando se trata de educação financeira, está se tratando exatamente numa série de atitudes ou de medidas, como está no slide, que formarão a base para que se chegue a esta saúde financeira. Né? E essa saúde financeira, ela não parte somente da teoria, né? Ou seja, não é somente você fazer este curso bem básico, bem sucinto de educação financeira, que tudo na sua vida financeira vai se resolver. Pelo contrário, isso aqui é só uma instrução. O que de fato vai levar à saúde financeira, o que de fato vai levar você aliás, as suas finanças a terem uma saúde financeira, né? Digamos, a você ter uma saúde financeira, está em relação à aplicação, à aplicabilidade dessas técnicas, à aplicabilidade destas orientações, conforme nós estamos passando através deste vídeo. Então, desde gastos pequenos, como aí a compra de um lanche, você vai na rua, dá vontade de comer, e aí você, olha, vou parar aqui numa lanchonete. Então, desde essas pequenas coisinhas até planos maiores, como, pretendo comprar uma casa. Essas técnicas práticas do seu dia a dia, elas devem estar aplicadas. Você deve se aplicar à educação financeira para que você possa ter uma saúde financeira. Diante disso, nós encontramos aí 4 pilares da educação financeira. E aqui vale frisar que esses 4 pilares da educação financeira, ele não se limita apenas a adultos, tá bom? A educação financeira em si, ela não se limita somente a adultos, a pessoas maiores de idade, mas elas se aplicam para as crianças, principalmente as crianças. Você que tem filhos, você que tem netos, comece a ensinar os seus filhos ou os seus netos desde criança, desde pequeno, a como exercer uma educação financeira, a como ser educado financeiramente, Então, a tendência que nós temos é educar os nossos filhos no caminho do Senhor, é a primeira coisa,
né, em uma conduta moral, uma conduta ética, educar os nossos filhos com conhecimento intelectual, isso daí as escolas fazem muito, mas também é sua responsabilidade educar o seu filho, né, o seu neto, ou as crianças aí da sua família, a educação financeira, a ter uma educação financeira. Então, esse método aí de administrar bem os recursos, ele não se remete apenas para adultos, mas principalmente para crianças e para todos os cristãos, né, de todas as idades, a fim de que desejem glorificar a Deus por meio destas medidas, né, por meio destes pilares da educação. Então, vamos lá para o primeiro pilar da educação, os 4 pilares. Então, vamos para o primeiro pilar, é o pilar do planejamento. O que é o planejamento? É a habilidade de antecipar eventos presentes e futuros que se espera acontecer ou não. Então, o planejamento, né, eu irei apenas planejar, apenas pensar em algo que possa acontecer, né, uma expectativa ou não, de algo que vem a acontecer ou não. Né? Então, o planejamento é algo válido, é algo muito válido, e dentro da Bíblia nós temos versículos diversos, onde nós observamos estes princípios de planejamento. Então, o primeiro deles está lá em Provérbios 16, de 1 a 3, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, esses versículos claros aqui de Provérbios 16, 1 a 3, demonstram exatamente de que sim, podemos fazer planos, né? Desde que estes planos estejam submetidos ao olhar de Deus, né? Submetidos a Deus, à vontade, né? Aquilo que Deus quer das nossas vidas, né? Sempre a resposta vem dos lábios dele, mas sim, o coração do homem pode fazer planos. E eu digo, deve fazer planos, né? Confiando de que Deus vai ouvir aquele plano e conceder, se é da vontade dele, aquilo que você está planejando. Então, este é o primeiro pilar. E como isso, né, aparece em relação à questão prática? Um exemplo, contas a serem pagas nos próximos meses. Ou seja, eu vou planejar, né, as minhas dívidas ou as contas que eu preciso pagar nos próximos meses. Eu posso planejar. Eu posso planejar, né, como eu vou pagá-las, né, de onde eu vou tirar esses recursos para isso, né? Então, tudo isso aí é um planejamento, né? Você deve visar exatamente colocar, né, as contas dentro de um plano dentre os meses, para que você possa assim ter uma visão geral de como serão os pagamentos dessas contas ao longo do tempo. Então, é uma forma de você se planejar, se antecipar, né, a estes eventos aí que estão presentes e que também podem ocorrer no futuro. Um outro exemplo, uma viagem dos sonhos, né? Então saímos aí de dívidas, vamos para uma coisa boa agora, né? Viagem. Você quer fazer uma viagem, então você precisa se planejar, né? Planejar financeiramente, né? A não ser que você seja um milionário e que você diga assim, hoje eu vou, né, lá para Dubai, né? Hoje eu vou lá para as Arábias, hoje eu vou para Paris, né? E você vai lá e compra uma passagem, tudo bem, mas se você não tem esta condição, então você precisa se planejar. Então, se eu quero viajar, se eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos, eu preciso me planejar, né? Eu preciso saber o que eu vou fazer para ter esses recursos para esta viagem. Ou seja, despesas com o nascimento de um filho, isso aqui é importante, né? Ah,
a minha esposa está grávida, né? Ou eu vou ser mãe. E agora, né? Pois é, então, a partir de agora, né? Na sua mente deve estar, você deve pensar não mais como dois, mas você deve pensar como três, né? Porque você tem ali mais um que está nascendo. Então, é uma vida. Então, você deve traçar a sua vida financeira pensando nas três pessoas, né? Em você, na sua esposa, ou no seu marido, e no seu filho, né? Ou na sua filha que está sendo gerada. E você deve fazer isso pensando também financeiramente. Quais serão esses gastos que eu vou ter com esta nova pessoa entrando na minha família? Então, tudo isso deve ser levado em conta e é um exemplo de como você pode planejar eventos aí futuros. Tá? Exemplo, gastos com a compra, aliás, a compra ou investimento, né? A compra de um carro ou de uma casa. Crucial, né? Se eu quero comprar uma casa, um carro, eu tenho que saber se eu vou comprar parcelado, financiado, eu tenho que saber como eu vou pagar. Né? Será que eu vou ter condição? Eu vou financiar o carro aqui, mas não sei como eu vou pagar. Não, eu devo saber como eu vou pagar este carro. Se eu vou ter condição nos próximos meses ou até o fim daquelas parcelas para poder pagar o carro. Eu tenho que me planejar quanto a isso. Né? Ou seja, gastos médicos inesperados. Né? Muita gente deixa isso de lado. Vive o mês com o que tem ali, mas não pensa em guardar uma reserva para um gasto emergencial com médico, com saúde, né? Saúde física. Então é importante que você preveja, né, ou planeje gastos que podem surgir, né, numa urgência e que você tenha ali esse recurso para poder utilizar, tá bom? Então são exemplos aí de como traçamos aí o planejamento, né? E isso nós vamos ver muito em orçamento. Quando se faz o orçamento, você está fazendo um planejamento, né? Ah, e este planejamento inclui tudo que vai entrar, tudo que vai sair ao longo de um período de tempo. Né? O segundo pilar é o pilar da disciplina, ou seja, é a habilidade de controlar as atitudes a serem tomadas com o dinheiro. Então, uma vez que eu planejei, então eu preciso agora de ter disciplina para que eu controle, né, estas atitudes, né, essas atitudes da minha utilização desses recursos financeiros dentro deste planejamento que eu fiz. Né? Se eu fiz um plano para poder cumprir aquele plano, para poder me estabelecer diante do que aquele plano diz. Né? Então, para isso, o outro pilar aí da educação financeira é a disciplina, que é esta habilidade de controlar, de me colocar dentro desse plano, de cumpri-lo, né? Uma vez que eu já tracei. E na Bíblia está recheado, né, de ensinamentos acerca da disciplina, de um modo mais abrangente, mas também podemos aplicar esses versículos aqui de um modo em relação à educação financeira. Lá em Provérbios 12:1, diz o seguinte: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Ou seja, por mais que muitas vezes colocamos aqui este versículo de disciplina em relação, né, ao ambiente familiar, né, de uma mãe ou de um pai disciplinando o seu filho, mas isso se refere a nós também, porque nós temos, né, que colocar um freio em nós mesmos, né, diante da capacidade que Deus nos dá para isso, então, do domínio próprio, então nós devemos fazer isso, né? Então, nós devemos exercer essa disciplina, muitas vezes nos repreender quando nós estamos fugindo desta disciplina, sobretudo aqui da disciplina financeira. Né? E Provérbios 10, versículo 17, diz o seguinte: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. E aqui a palavra ensino, em algumas traduções, se refere à palavra disciplina. Ou seja, o caminho para a vida, né, aqui para a vida no sentido algo bom, né, para uma vida boa, ou para uma vida estável, para uma vida tranquila, é de quem guarda o ensino, ou guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, ser disciplinado é algo muito bom, é algo que vai nos ajudar muito a cumprirmos aquilo que nós estamos planejando.
né? Então, como é que essa disciplina aparece na minha vida financeira? Né? Quando eu consigo distinguir o que é a prioridade do que é os desejos em relação aos meus gastos financeiros. Lembra que nós falamos disso em alguns vídeos atrás aí, sobre a questão aí do que é prioridade e do que não é prioridade em relação à minha vida financeira. Então, isso daí é o que se refere, né? O que a disciplina ela vai exatamente nisso, de você distinguir isso daqui realmente é uma prioridade, é um gasto financeiro que eu preciso fazer, ou é um gasto financeiro que eu posso deixar um pouco mais para diante, né? Um outro exemplo é comprar itens que sejam úteis, né? Então você se disciplina para observar aquilo que você está comprando. Será que aquilo que eu estou comprando é algo que realmente tem um valor? Será que aquilo que eu estou comprando é algo que vai durar? Ou é algo que eu vou perder dinheiro com isso? Então é muito importante, né, saber ter a disciplina, essa percepção aí para poder um, trazer, né, a mente uma atitude financeira boa. Manter-se equilibrado, né? Ou seja, nem o seu gasto deve ser com tanta razão, né? E nem com tanta emoção, mas ser equilibrado. Também eu não vou ser um mão de vaca, né? Como dizem por aí. Mas também eu não vou ser um gastador, um pródigo, né? Pelo contrário, eu tenho que ser equilibrado em relação às minhas compras, né? A realizar as minhas compras. E voltar-se sempre aos objetivos traçados no orçamento, no planejamento. Então, o disciplinado financeiramente, ele sempre está atento àquilo que foi planejado. Ele procura traçar, controlar suas atitudes dentro daquilo que foi planejado. Muito bem, então, o terceiro pilar, o pilar da prudência, né, que é bem semelhante aí à disciplina, mas tem suas diferenças. A prudência é a habilidade de avaliar bem as situações, com o objetivo de evitar problemas financeiros. Então, a prudência, né, ela está visando mais em evitar problemas, né? Eu sou prudente para eu me manter conservador diante daquilo que eu planejei e sem evitar, né, um problema na minha vida financeira. Então, lá em Provérbios 16:16 diz o seguinte: quanto é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, aqui o escritor está colocando a sabedoria e a prudência como duas palavras, né, iguais, né? Você ser prudente quer dizer que você é um sábio também, né? Quer dizer que ele faz aqui um paralelismo aqui, né? Em que a sabedoria e a prudência estão iguais aqui, né? Elas são mais preciosas do que adquirir metais preciosos, né? Como ouro, prata, porque exatamente é por meio dela que se tem esses metais preciosos, ouro e prata, né? Alguém que realmente suponhamos aqui, né, é rico, né, é alguém que geralmente, né, que tem alguns casos aí que são exceção, mas geralmente é alguém que é prudente, né, que sabe cuidar bem das suas finanças, né, sabe cuidar bem daquilo que possui. Ah, então, traz em mente esta ideia, né, de é melhor que você seja prudente, é melhor que você seja sábio, né, do que você agir na imprudência, e você vai ter uma consequência em relação às suas finanças. Provérbios 24:3 vai dizer o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência se firma nela, ou ela se firma. Né? Então, aqui, novamente, a ideia, né, da sabedoria e da inteligência como algo que vem, né, que está ligado aí à prudência, a você ser prudente, a você examinar bem as coisas a fim de evitar problemas, né? A fim de evitar problemas financeiros. E como isso chega na prática na minha vida financeira? Quando eu avalio a necessidade de realizar aquela compra. Né? Como eu disse, é bem próximo à disciplina, mas será que realmente esta compra eu preciso fazer? Né?
Será que isso não vai me levar a problemas financeiros se eu fizer? Bem como também não comprometer todo o seu dinheiro adquirido em compromissos financeiros. Tem muita gente que fala assim, olha, eu ganhei 1.000, eu tenho que gastar os 1.000. Não. Né? E nós vamos aprender, né, em orçamento que se você ganha 1.000, né, você tem que pensar como se estivesse ganhando 800. Né? Porque essa sobra aí de R$ 200, né, ela é uma sobra necessária. Você precisa colocar ela em um investimento, você precisa deixar ela guardada. Né? Então, o que muita gente faz é o contrário. Né? Você, a sua capacidade, o seu salário, né? A sua remuneração, a sua renda é de 1.000, mas você quer gastar 1.200. E aí você se compromete com tantos compromissos financeiros, né? Com tantas contas, que no final vai criar dívida e dor de cabeça e todos aqueles outros problemas financeiros que nós já vimos aí nos vídeos anteriores. Como também considerar que possui recursos menores e despesas maiores. Isso aqui é um princípio bem conservador, né? Então, eu considero, né, na minha mente, eu nunca tenho que igualar o que eu ganho com o que eu gasto. Né? Ou seja, eu ganho 1.000, como eu falei, eu ganho 1.000, vou gastar os 1.000. Não. Você deve sempre pensar assim, eu ganho 800 e eu gasto sempre a mais, né? A minha margem de gasto é sempre maior. Por quê? Porque que a se eu sei na minha mente que a minha margem de ganho, né, ela é menor, né, se eu coloco isso como se eu estivesse ganhando 800 ao invés de 1.000, né, e como se eu gasto não 1.000, mas 1.200, eu vou conseguir ser mais prudente quando eu estiver comprando as coisas. Então, quando eu estiver comprando as coisas, eu vou apertar um pouquinho a rédea, né, eu vou me segurar mais para eu não gastar tanto, porque sempre na minha mente eu falo, olha, o que eu ganho é X. Então, a, eu considero os meus recursos financeiros para gastar como menores do que os meus recursos, do que as minhas despesas de fato como algo que é maior. Né? Então, eu tenho que usar essa prudência, esse olhar. E o quarto pilar é o pilar do investimento, né? Que é a habilidade de aplicar bem os recursos visando uma expectativa de benefício financeiro futuro. Ou seja, é você pegar o que você tem agora, aquilo que é a sua reserva, né, e aplicar bem este recurso em algo que vai te trazer uma expectativa de benefício financeiro futuro, ou seja, algo que vai te trazer lucro, né? É fazer com que o que nós chamamos aí de renda passiva, né? A renda ativa, aquela renda que você trabalha para ter ela, digamos assim, em resumo, né? Você trabalha para ter ela, né? Trabalha para ter aquela renda. E a renda passiva é a própria renda trabalhando para poder gerar mais renda. Ou seja, em tese geral, é o dinheiro que trabalha para você e não você que trabalha para o dinheiro. Né? Então, isso daí é chamado de renda passiva. Né? Você não faz nada, deixa lá e ele vai rendendo. E isso daí, né, se aplica aos investimentos. Então, você tem que avaliar bem, conhecer quais são esses investimentos. Nós vamos falar no nosso último vídeo sobre isso. Conhecer um pouquinho sobre isso e aplicar bem, visando aí ter um benefício de expectativa futura, né? Um benefício ou uma expectativa de benefício futuro, ou seja, o lucro sobre este investimento. Versículos para isso nós temos também, Provérbios 13, versículo 11 diz: os bens que facilmente se ganham, esse diminuem, mas o que ajunta força do trabalho terá aumento. Trazendo a ideia aí de que se você não só trabalha, né, com a sua força, com a sua capacidade, né, você vai ter um aumento, né, nos seus rendimentos, né, nos seus bens, nos seus recursos, mas como também se você tiver a inteligência, né, de poder aplicar esses recursos dentro de algo que pode gerar um valor a mais desde que você aplica, você também vai ser beneficiado, terá aumento. E Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância,
mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, os planos, né? O plano aqui, investimento está muito associado a plano, né? Eu invisto pensando em algo. Eu nunca invisto assim, eu vou investir por investir, não. Eu invisto pensando em algo, né? Eu tenho que pensar em algo para poder investir, algo que eu quero ter no futuro, ou algo que eu espero que aconteça no futuro, né? Então, porque lá na frente você vai usar esse dinheiro para alguma coisa, né? Então, a ideia aqui do provérbio é que os nossos planos, né, o plano do diligente, daquele que é diligente, ele vai tender sempre à abundância, né, porque ele está planejando, porque ele está tendo essa disciplina, essa prudência, né, para ter êxito, né? E como se aplica aí, então, esses investimentos? Eu já disse, né, aplicações, vou dizer que o mais comum que nós conhecemos, né? A poupança, né? Ou em rendas fixas, né? Com o objetivo aí de obter valores maiores do que aquele que foi aplicado depois de um determinado prazo, depois de um determinado tempo. Então, nestes pilares se encontra aí a educação financeira, como eu falei, né? A educação financeira, que é a base, que vai ser a base aí para a saúde financeira, né? Então, esses pilares aí que sustentam a educação financeira, que vai ser a base para se chegar à saúde financeira. Então, adiante aqui nós temos 30, né, orientações práticas para obter saúde financeira. Então, são 30, podem ter mais, né? Podemos aqui colocar muito mais, mas eu julgo que essas 30 como as principais e as importantes, mais importantes para obtermos uma saúde financeira para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa vida. Então, a primeira é disponha-se a mudar seus hábitos financeiros. Eu acho que esta é a principal. Se eu sei que eu estou com problemas financeiros e eu sei que eu preciso de ter saúde financeira e eu sei que eu preciso colocar em prática os pilares da educação financeira, né? Então, para isso eu tenho que me dispor a mudar esses hábitos, mudar os velhos hábitos que estavam gerando problemas financeiros para novos hábitos que vão gerar a saúde financeira, né? Então, disponha-se a mudar seus hábitos. Essa é a primeira lei para você conseguir ter uma saúde financeira. Você tem que mudar, você tem que abandonar aquilo que você estava fazendo, que estava te levando a problemas financeiros, para novos hábitos que vão te levar à saúde financeira. A segunda é faça e acompanhe o orçamento pessoal ou familiar mensal, que através deste orçamento você vai saber o seu custo de vida, ou seja, quanto eu custo para viver. Então, esta é a base, né, para que venhamos a fazer este orçamento e acompanhar este orçamento pessoal. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. A terceira, discipline-se a cumprir o orçamento familiar ou pessoal mensal. Então, é necessário disciplinar, né, esse pilar aí da disciplina, em que você se disciplina para viver ou para cumprir aquilo que foi planejado no orçamento. A quarta, separe primeiramente os dízimos e ofertas da sua renda, né? Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por mais que há uma promessa do Senhor aqui no versículo 10, o sentido de eu separar dízimos e ofertas para Deus é também pelo que Deus já fez na minha vida. É como gratidão a este Deus que está atuando a todo instante nesta vida, né? Na vida da qual eu estou, né, me sustentando, me dando a saúde, a paz, a alegria, a salvação, que é a base de tudo. Então eu invisto, eu entrego a Deus meus dízimos e ofertas pelo motivo de que sou grato a Ele, pelo que Ele já tem feito. Porque eu sei que esses dízimos e ofertas, aplicados corretamente, serão para a honra e glória do Senhor, serão para o crescimento da obra, o engrandecimento do nome de Deus, através
das pessoas, né, que vão conhecer, que vão crer em Deus através da aplicação desses recursos por meio da igreja. Então, separe primeiramente seus dízimos e ofertas antes de você fazer qualquer coisa com o seu dinheiro. Que não é o seu dinheiro, né? É o dinheiro de Deus. 5. Nunca comprometa mais do que 70% do seu salário com gastos fixos. Ou seja, o que são gastos fixos? São gastos que geralmente sempre vão acontecer durante aquele mês. Ou seja, água, luz. Nós precisamos dessas coisas para poder sobreviver. Então, água, luz, telefone, a internet, né, hoje é um item essencial. A prestação do carro ou da casa, seguros, mercado. Então, tudo isso são itens que maioria dos meses, né, vão acontecer. Então, nunca comprometa 70% da sua renda com tudo isso daqui. Né? Tem que deixar uma margenzinha para gastos que não são fixos, que são variáveis. Nós vamos entender isso depois. Pague suas dívidas atrasadas antes de um novo compromisso. Ou seja, não faça um compromisso financeiro antes de pagar uma dívida que você já tem. Isso aqui é muito importante. Compre primeiramente itens necessários à sustentação da vida, alimentos básicos, produtos de higiene pessoal, remédios, etc. Ou seja, eu gostei daquela roupa, gostei daquela camisa, gostei daquela calça, né? Mas só que, olha, primeiramente eu tenho que comer. Né? Então, primeiro eu vou comer, primeiro eu vou comprar a comida, né, o alimento, a coisa básica, para depois eu pensar nessas outras coisas. Aquele sapato bonito, mas eu tenho 4, 5 sapatos, para que comprar mais um? Sendo que a minha despensa está vazia. Então, primeiro, itens necessários, itens de prioridade, que é para a sustentação da vida. Depois, outros itens. Né? Faça compras no mercado para o mês inteiro. Esta é uma dica importante. Nunca compre por parcelas. Né? Ou seja, vou no mercado hoje, vou no mercado amanhã, depois de amanhã, e vou comprando assim. Como nós chamamos, uma compra picada, né? Que é em dias. Compra hoje, amanhã, depois de amanhã. Não, mas procure fazer uma compra única. Né? Compra única mensal. Né? Então, separei aquele mês, vou comprar tudo assim que é necessário. Eu sei que às vezes não dá para comprar tudo que é necessário. Muitas vezes itens aí que são perecíveis, nós temos que comprar porque tem uma data de validade menor. Mas os itens que não são perecíveis, que eu posso comprar com uma certa antecedência, né, então eu tenho que fazer tudo isso de uma vez. Né? Porque fazendo isso, talvez eu pegue o preço menor do que eu vou pegar no outro dia. Né? Muitas vezes você vai no mercado hoje, quando vai daqui a uma semana já mudou o preço. E aí você tem um problema, né? Porque você poderia ter comprado aquilo com preço menor, mas está comprando com preço maior. Então, fica essa dica também, essa orientação. 9. Aprenda a calcular para fazer boas compras no mercado. Leve calculadora, caneta e papel. Não é vergonhoso, é sábio, é prudente você fazer isso. Tem muita gente que fica com aquele medo, né, de o que as pessoas vão falar de mim, né, se eu for com uma caneta e um papel para o mercado, né? A questão é que as pessoas não conhecem a sua vida financeira e nem você conhece a vida delas, né? Muitas vezes tem pessoas que não levam nada e financeiramente estão quebradas, mas tem outras que estão levando caneta e papel, estão fazendo tudo certinho ali e a vida financeira está boa. O problema não é a caneta e o papel, né? O problema é exatamente você não gastar da forma correta, da forma como se deve. E se, para eu ter uma disciplina, eu preciso usar caneta e papel nas minhas compras, para eu poder comprar as coisas, eu vou fazer isso, né? Sem vergonha nenhuma. Né? Vergonha é roubar, vergonha é matar, né? Como a gente ouve por aí. Mas não é vergonhoso você ser sábio, calculando, pensando, avaliando se é bom comprar aquilo, se é bom comprar o produto A ou o produto B, por causa do preço ou da quantidade. Isso não é vergonhoso, isso é sábio. E você deve fazer isso. Tá? Você deve fazer isso. 10. Não gaste por impulso ou para impressionar as pessoas, né?
E aí, o 9 e o 10 são atitudes aqui de orgulho, né? Você não quer se aparecer como alguém, né, que como alguém que é fraco, né? Mas alguém que está por cima, né? Alguém que gasta, que tem dinheiro, né? Alguém que... Então, muitas vezes a gente faz isso, a gente gasta, né, para impressionar as pessoas. Eu vou impressionar, vou gastar aqui para poder ele falar de mim e dizer, olha como ele tem dinheiro, né? Olha como ele comprou coisa cara, né? Isso daí demonstra exatamente que é um coração orgulhoso, um coração egoísta, né? Um coração egocêntrico, né? Que está pensando exatamente no que as pessoas vão falar de mim, no que exatamente do que eu estou fazendo com o dinheiro que é de Deus, né? Este deve ser o pensamento, né? O meu dinheiro é de Deus, eu tenho que saber, eu sou um mordomo fiel, eu tenho que saber como vou guardá-lo bem, como eu vou usá-lo bem. 11. Procure sempre comprar à vista, né? Não compre aí, não procure, né, comprar a prazo, só compre a prazo em poucos casos ou em casos necessários. Mas se for comprar, compre à vista, ou com cartão de débito, né, ou em dinheiro ou em cartão de débito. Mas nunca fique aí comprando a prazo e criando dívidas e bola de neve de dívida. Compare os preços em diversas lojas antes de comprar, é necessário. Se você quer comprar um item, aquele item custa muito caro, é muito caro. Compare os preços, saiba onde é que está barato, né? E para que você possa fazer uma boa compra, né? Não vá saindo comprando o que vem na frente, não, porque você pode se arrepender, pode achar uma coisa melhor e mais barata lá na frente e você já comprou algo com uma qualidade inferior e mais caro agora, né? 13. Não compre a prazo, o que desvaloriza facilmente. Ou seja, alimentos, roupas, né, coisas perecíveis, não compre a prazo, o que desvaloriza. Né? Se você for comprar a prazo, compre algo que vá durar, né? Que tenha, digamos assim, uma durabilidade maior. Porque você compra a prazo algo que você já consome agora. Aí acabou. Né? Acabou aquilo, mas você tem a dívida. E aquilo não vai te trazer um retorno para pagar aquela dívida. Né? Então, procure comprar, né, a prazo. Se você for fazer isso, procure comprar coisas que não se desvalorizam. 14. Sempre ore pedindo a Deus a confirmação de uma compra, principalmente as de grande relevância, ou seja, um carro, uma casa, outros móveis, imóveis. Então, esses itens é importante que você peça a orientação de Deus, para saber se é necessário, se é preciso fazer isso, como fazer isso, pedindo sabedoria para a confirmação destas compras, desses tipos de compra que são de grande relevância, né? Que são uma maior a chance de criar uma dívida. 15. Tenha sempre um cartão de crédito. Então, tem gente que tem 4, 5, 6, né? Vários cartões de crédito. Não. Procure ter um cartão de crédito apenas, para que você não possa se embolar financeiramente. Né? E aí a sua vida financeira vira uma bagunça. 16. Nunca compre no cartão de crédito se na próxima fatura você não terá dinheiro para pagá-lo. Né? Então tem muita gente que pensa assim, vou comprar no cartão, que aí comprei mesmo, né? A dívida fica para a frente, lá para frente, próximo mês, e aí quando chega naquele mês você não tem dinheiro. Mas você já sabia que você não teria dinheiro para fazer aquilo, para comprar. Você compra de teimoso, e aí lá na frente você não tem dinheiro, e aí vai cair no crédito rotativo, que é astronomicamente grande aí, de juros, né? Juros e juros. Juros aí mais de 200% do crédito rotativo. E aí você tem, ou cheque especial. E aí você tem problema sério aí para poder resolver, porque você vai ter que pagar aquilo, você vai pagar aquilo às vezes uma ou duas ou três vezes mais do que você pagaria. Tá? Então, 17, pague as suas contas em dia e evite juros excessivos. Né? Como eu falei, pague em dia para evitar juros, né? Não caia no crédito rotativo, que é um problema. 18. Economize itens de consumo contínuo, como água, luz, telefone, internet e gasolina. Então, faça isso. Né? Itens de consumo contínuo, né? Energia, luz, né? Água. Então, faça com que esses gastos eles possam ser consumidos de uma forma eficiente, né? Economizando.
para que não venha aí uma conta de água, uma conta de luz ou de telefone ou de internet muito superior, ou a gasolina do próprio carro, ou combustível, muito mais caro, tá bom? 19. Nunca gaste a mais do orçamento, pensando que receberá mais dinheiro no próximo mês. Tem muita gente que conta com aquela ideia, eu vou receber, né, de fulano tanto, então eu vou gastar hoje, né? Não. Primeiro deixa fulano pagar para você, para depois você pensar no que gastar com aquele dinheiro. 20. Primeiramente dê aos filhos aquilo que eles precisam, depois aquilo que eles querem. Isso aqui é crucial, né? Se eu sei que eu estou querendo respirar financeiramente, então, primeiro, eu devo dar aos filhos o que eles precisam. O que os meus filhos precisam? As coisas básicas. Comer, vestir, né? Essas coisas simples e básicas. Então, eu tenho que dar para eles isso. Agora, aquilo que eles querem, não necessariamente eu preciso dar, né? Eu posso controlar isso, posso colocar estas coisas que eles querem como em segundo plano, até eu resolver, né? Até eu voltar a ter uma saúde financeira. E quando eu tiver uma saúde financeira, sim, aí eu posso dar aquilo que eles querem dentro, né, das suas condições, dentro da sua avaliação. Mas prioritariamente dê aquilo que eles precisam, né, não aquilo que eles querem. Porque tem muita gente que dá aquilo que os filhos querem, mas a saúde financeira está passando na UTI já, está com problema. E aí você piora a situação da sua saúde financeira só para não ver o seu filho triste ou chateado com você, porque você não deu aquilo que ele queria. Isso daí você está assassinando ainda mais a sua carteira, né? Não faça isso. Primeiro, né, a saúde financeira ela está acima daquilo que as pessoas na sua casa ou até mesmo você querem, né? Primeiro, saúde financeira, né? Nesse questão aí financeira, né? Primeiro a saúde financeira para depois, né? Gastando aí com as prioridades para depois gastar com aquilo que é desejo. 21. Dê aos filhos mesadas pequenas no intuito de ensinar a educação financeira. É importantíssimo. Dê aos seus filhos mesadas pequenas, com o fim de você educá-los a eles, né, financeiramente. 22. Ensine aos seus filhos confiarem somente no Deus provedor e administrar bem as suas mesadas dentro dos princípios bíblicos. Então, use essas mesadas, use esses valores que você entrega para o seu filho para ensinar a ele a confiança em Deus e a esses princípios bíblicos sobre finanças, dos quais nós estamos falando já. 23. Preveja gastos extras no orçamento, ou seja, despesas médicas, conserto de carro, manutenção de casa, viagens inesperadas, tudo isso são gastos aí extras, gastos de emergência, que você deve planejar dentro do seu orçamento um certo valor, uma certa reserva de emergência para estes gastos. 24. Nunca financie o valor total do produto ou bem por causa dos juros. Né? Então, tem muita gente que pensa, vou comprar um carro, então vou financiar todo o valor. Não, é melhor que você amortize, né? Dê uma entrada neste valor para amortizar, para abater ele um pouco mais, para depois você financiar esse restante do valor e assim os juros não ficarem tão pesados. Tá? 25. Dê uma boa entrada para reduzir os juros e as parcelas a serem pagas. Né? Como eu falei, bem próximo aí ao que diz o 24. 26. Somente tome empréstimos em último caso de forma bem prudente. Ou seja, não tome empréstimos desnecessariamente, né? Mas somente em último caso. Um caso extremo, do qual não se tem como ter um outro recurso além daquele empréstimo para poder fazer aquilo que você precisa fazer. Então, só nesses últimos casos tome empréstimo. 27. Ajude as pessoas quando possível, mas não se comprometa quando não tiver condições de ajudá-las. Tem muita gente que é muito altruísta, né? Que quer ajudar as pessoas mesmo quando não tem condição. Isso é louvável, isso é algo bom. Né? Tudo bem se você gosta de fazer isso, mas tome muito cuidado, porque você primeiro tem que avaliar suas condições. Né? Como diz no Nordeste, né? Não descubra um santo para cobrir outro. Então, cuide primeiro de ter uma base financeira do qual você pode ajudar a outras pessoas. Tá? 28. Se presenteie mensalmente.
gastando com prudência. Sair para tomar um sorvete, comer fora, comprar uma pizza, comprar uma roupa. Então, separe um valor, não um valor pequeno, né? Talvez esse 28 é o que mais a gente leva em conta. Muitas vezes compramos mais aquilo que nós queremos do que aquilo que era necessário comprar. Mas, se você for se presentear, faça isso com um valor dentro das suas finanças, dentro da sua condição, do qual não prejudique, né, as outras necessidades e as prioridades pelos quais você deve usar seus recursos. 29. Reavalie o seu orçamento pessoal familiar mensalmente. Separe um dia ou 2 dias no mês. Então, separe um dia ou 2 dias no mês para sentar e avaliar suas finanças, né? Eu recomendo, como eu faço, né? Eu faço uma vez uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu sento e avalio como foi aquela semana, o que eu gastei, o que eu não gastei, e planejo e altero ou reajusto aquilo que eu estava planejando, né? E 30, aplique no mínimo 10% de toda a sua renda em investimentos. No mínimo 10%. A ideia aqui talvez é aplicar 20% ou 30%, mas se você conseguir aplicar 10% já está de bom tamanho, né? Então, nós vamos ver mais a fundo como você pode fazer essa aplicação da sua renda aí em investimentos no último vídeo. Então, este foi o nosso vídeo de hoje e eu queria deixar as tarefas para você meditar e fazer na sua casa. A primeira tarefa é faça um balanço de como está a sua situação financeira hoje, identificando se você tem cumprido com os 4 pilares da educação financeira. Então você vai avaliar, né? Você vai avaliar como é que tem sido a sua situação financeira hoje. E aí você vai começar a identificar se você tem cumprido com esses pilares. Será que eu tenho planejado? Será que, diante da minha situação financeira hoje, será que eu tenho aplicado esse princípio, esse pilar aí do planejamento, ou este pilar da disciplina, ou este pilar da prudência, ou este pilar do investimento, né? Então, você tem que avaliar, você tem que analisar isso daí. Depois, construa um plano, né? Aí tem um plano, mas é um plano para aplicação dos 4 pilares financeiros, baseados nas 30 orientações financeiras. Então, construa esse plano. Estabeleça dentro daquilo das suas finanças, estabeleça um plano pelo qual você coloque essas 30 orientações financeiras em prática, né? E a terceira, coloque-se diante de Deus pedindo sabedoria para cumprir estes pilares e as orientações propostas aqui neste vídeo. Então, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo e que Deus possa dirigir as suas finanças. A minha oração é que este curso seja uma bênção para a sua vida até aqui, né? Que Deus abençoe. Até mais.